De novo, é uma alegria estar com vocês e eu sempre me animo nesse momento porque eu acredito do fundo do meu coração que a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é viva, eficaz e transformadora onde ela é apresentada. Amém? Você crê nisso? Amém. Então, se cremos nisso, podemos descansar, sabendo que teremos exortação, orientação e edificação na palavra do Senhor quando ela nos é trazida. E eu sempre me empolgo com esse momento. Na verdade, como você mencionou, tem sido um legado transmitido na nossa família, desde o meu avô, que mudou a história da nossa família para sempre. Ele foi o primeiro a estar andando com o Senhor, teve uma história difícil, mas isso foi transformado quando Jesus entrou na vida dele, e ele conseguiu transmitir isso aos seus filhos, e os seus filhos aos seus filhos, e hoje a gente ainda faz parte desse time por causa da decisão desse homem. Eu sou filho do Luciano e a Kelly, como você ouviu. A minha vida inteira eles estão no ministério, foram eles que me ganharam para Jesus e me discipularam, e quem irradiaram meu coração de paixão pelo Evangelho e o desejo de fazer o mesmo, de continuar na diaconia da palavra, no ministério de ensino. Então nós somos apaixonados não só pela igreja local, mas também por esse aspecto do ensino, escrever, gravar vídeos, sair pregando por aí, porque nós acreditamos que esse é um dos fatores muito importante na nossa vida e jornada como cristãos. Afinal de contas, a Bíblia é a verdade. Na verdade, nós encontramos clareza sobre como abordar a vida, como lidar com as situações do dia a dia, porque nós temos o privilégio de ter um manual do Criador de todas as coisas. Dito isso, olhando para esse manual da vida, um presente do nosso Pai Celeste, eu gostaria de conversar com você hoje sobre a ansiedade. E se você ficou um pouquinho ansioso a respeito do tema, a mensagem é especialmente para você. Porque, amados, a verdade é que a ansiedade tem sido chamado por muitos especialistas do mal do século. Vários estudos apresentam estatísticas que são assustadoras. No seu livro O Fim da Ansiedade, do Max Lucado, que é uma leitura fenomenal, eu recomendo inclusive, ele traz algumas estatísticas que são preocupantes. Dentre elas, o fato de que hoje em dia a criança média ela apresenta o mesmo nível de ansiedade do paciente psiquiátrico da década de 50. Quer dizer, em 1950, o que era ansiedade do nível emergencial para se colocar alguém debaixo de atenção média é a ansiedade que nós encontramos hoje nas nossas crianças. Algo a respeito do nosso novo estilo de vida tão interconectado, acelerado através da internet, das muitas facilidades que nós temos, parece que exponencializou esse hábito que é muito antigo, essa reação natural que é muito antiga. Às vezes não são nem 9 horas da manhã e sua tia já mandou no grupo da família do WhatsApp 5 notícias de tragédia que aconteceram pelo mundo. Você não consegue nem chegar no café da manhã, você já está preocupado com o que está acontecendo no mundo afora e pensando se ele vai durar por muito tempo. Mas, mesmo assim, nós temos uma instrução bíblica, não só uma, na verdade, várias instruções bíblicas de como deveríamos lidar com a ansiedade. E eu tenho certeza que você já pensou numa delas, e é logo o nosso texto de partida, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Embora na maior parte do tempo, a gente não pensa nesse texto inteiro, a gente pensa no começo dele, que é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Essa é a parte que normalmente te lembram. Eu não sei se já teve essa experiência. É meio chata. Eu já tive essa experiência de você chegar para alguém, um irmão na fé, e falar: nossa, eu acho que eu estou ansioso, eu estou me sentindo ansioso. E aí o seu abençoado irmão na fé lembrou você desse texto, dizendo: mas a Bíblia diz que você não pode estar ansioso por coisa alguma. E aí de repente você, além de estar ansioso pelas coisas que você estava ansioso, você está ansioso sobre a ansiedade que você não deveria estar sentindo. Isso já aconteceu com alguém? Eu não devia estar ansioso, e aí você parece que aumenta. Mas, amados, esse não é nem o jeito que nós deveríamos nos aproximar desse texto, porque embora ele tenha de fato um mandamento contra a ansiedade, ele também tem uma explicação do porquê nós não precisamos estar ansiosos. Na verdade, toda vez que a Bíblia fala a respeito da ansiedade, ela sempre traz um motivo pelo qual nós não precisamos estar ansiosos, e isso muda tudo. Amados, é uma frase completamente diferente. Se eu chegar para você e falar: olha, não se preocupe com a sua fome. Tá bom, mas você ainda está com fome e você não sabe o que vai acontecer com a sua fome.
É completamente diferente se eu falar, não se preocupe com a sua fome, porque daqui a pouco a gente vai fazer um churrasquinho, completamente diferente, porque eu estou te dando um motivo pelo qual você pode não estar ansioso. Eu estou te dando uma explicação junto com o mandamento. Não é completamente diferente. E Filipenses 4, 6 e 7 é exatamente desse jeito. Nós precisamos olhar para essa passagem inteira. E na verdade nós vamos mergulhar em cada aspecto dessa passagem, porque ela traz para a gente o que é a fórmula contra a ansiedade. A palavra de Deus diz o seguinte: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, amados, vamos lá, de pouquinho em pouquinho. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu já vou fazer um parênteses aqui e dizer que eu acho muito interessante o palavreado que a gente tem aqui de não andar ansioso. Eu acho muito interessante isso porque, até um certo ponto, a ansiedade é uma reação completamente natural. A própria definição de ansiedade no dicionário é aflição, angústia ou perturbação do espírito causada pela incerteza. Então, eu não sei você, mas eu me deparo com muitas incertezas todos os dias. Então, quando nós olhamos para uma situação, não temos certeza de qual vai ser o desfecho, a resposta natural é ansiedade. É ficar preocupado, porque eu não sei. Agora, mesmo que eu não sei como que vai acontecer isso, né? Embora eu me depare com essa incerteza, eu não devo andar em ansiedade. Eu não devo levar isso comigo. Porque se eu cheguei nesse ponto da resposta natural à preocupação e à incerteza, é o momento de recorrer a uma ajuda sobrenatural, que é o que nós vemos na sequência. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus. Quer dizer, ao invés de andar ansioso, quando me deparo com ansiedade, eu deveria fazer o quê? Apresentar esses pedidos, os motivos da minha ansiedade ao meu Pai Celeste. Então, ao invés de andar ansioso, quando eu me deparo com ansiedade, eu preciso orar a respeito disso e tornar esses pedidos conhecidos a Deus. E qual é a maneira que eu falo isso? Pela oração e súplica, e a Bíblia diz o modo que nós devemos trazer essas orações e súplicas a respeito dos motivos de nossas ansiedades a Deus, é com ações de graças. Quer dizer, com gratidão. Quer dizer, não é uma choração. Você já fez aquela choração na hora do desespero? É uma oração, sabendo que eu falo com um Deus que me ouve, e segundo, um Deus que me responde, que eu estou falando com um Pai bondoso que me quer bem, e por isso o meu coração já começa a se aliviar. É muito interessante que essa é a nossa instrução, né, já milenar nas Escrituras, embora hoje, né, eu lembro uma vez eu estava pregando e um psicólogo no final do culto veio falar comigo. Ele falou assim: é tão interessante isso que você estava falando hoje sobre tornar conhecido e falar sobre essas coisas, porque, né, os maiores estudos apontam para ser o que mais alivia a ansiedade, você conversar sobre isso com alguém. E aqui nós temos Deus nas Escrituras dizendo: converse comigo, assim que você se deparar com esses sentimentos. E a maneira que nós fazemos isso é com gratidão. E então, a paz de Deus, que excede todo entendimento, quer dizer, não tem explicação. Por que não tem explicação? A gente já sabe naturalmente qual vai ser o desfecho? Não. Mas eu sei que eu estou bem no Senhor, que Ele me quer bem, que Ele vai me guardar, que Ele vai cuidar de mim. E eu vou descansar aqui. E quando eu faço isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar os nossos corações e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Agora, amados, olhando e analisando o texto é importante. Qual que é o tema dessa passagem? A ansiedade. Então, a pergunta importante a se fazer: guardará os nossos corações e os nossos pensamentos do quê? Da ansiedade. Então aqui nós temos o nosso Pai nos ensinando como devemos lidar com a ansiedade. E isso nos dá uma ordem muito interessante. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, que a gente possa olhar um pouquinho mais nas Escrituras, porque na verdade toda vez que a Bíblia fala de ansiedade, ela não somente diz não esteja ansioso. A Bíblia explica o porquê não precisamos estar. Mas, amados, para mim é impossível falar dessa passagem sem me lembrar do evento nas nossas vidas que tornou isso tão claro. Porque para mim é a foto que tem do lado desse texto quando eu leio nas Escrituras. Hoje eu sou casado com a minha esposa Priscila, ela é minha melhor amiga e minha crush de infância, e hoje nós temos
2 filhos, né? A Ela Maria, que vai fazer 4 anos em setembro, o Finéia João, que faz 2 em setembro, e aí em dezembro tem mais um terceiro vindo, o Calel Pedro, e nós estamos aí aumentando, né, expandindo a família, a coleção. Mas, quando a nossa primeira filha tinha uns 6 meses de idade, a gente teve um acidente doméstico, e nele a minha esposa caiu junto com a minha filha, e minha esposa ficou bem, foi uma pancada, mas assim, não machucou ela tanto. Agora a nossa filha, né, nesse tombo, ela bateu logo a cabeça no chão. E foi aquele tombo feio que imediatamente a gente entrou no carro e foi em direção, né, ao ER. E a gente estava, né, na época a gente morava em Tulsa, no Oklahoma. E a gente já entrou na choração, no desespero, com a nossa filha chorando muito, a gente preocupado. E não é só aquela preocupação, os pais entendem, é também aquele sentimento de culpa, eu devia de alguma maneira ter impedido isso de acontecer, e você fica talvez passando e ruminando aquilo, tudo que você devia ter feito diferente para não chegar, né, naquele momento. E aquela preocupação, e eu nunca me senti tão angustiado, eu nunca me senti tão mal, né? Embora não tenha sido algo que aconteceu comigo, é muito pior quando é com os nossos filhos. E eu, como um pai de primeira viagem, uma filhinha de 6 meses, estava descobrindo isso pela primeira vez. Assim que nós chegamos no hospital, a nossa filha vomitou, que é o pior sinal depois de uma contusão como essas. Então todo mundo já agilizou toda a emergência, e os médicos estão muito preocupados, e eu e minha esposa estamos desesperados. E nesse momento de desespero, nós estamos fazendo chorações. Não é oração com gratidão, é uma oração com desespero. É uma oração que não aspira confiança, mas no meio disso tudo, eu e minha esposa, de repente, começamos a nos lembrar: peraí, nós temos visto a mão do Senhor nos guiando e nos conduzindo para esse relacionamento. Antes mesmo de ter, né, essa filha, o Senhor já trouxe palavras a respeito de quem ela seria no reino de Deus. E o nosso Deus, Ele tem cuidado de nós. E nós tínhamos aquela certeza, mesmo que isso tivesse sido uma falha nossa, um ataque do inimigo, não importa, o nosso Deus, Ele é maior, e Ele é forte, Ele é poderoso, e Ele pode reverter essa situação. E fé que nós precisamos ter nesse momento, precisamos ter em todos os momentos. E fé, para mim, se parece muito, na verdade é isso que fé é a atitude de Sadraque, Mesaque e Abednego, como nós vemos em Daniel 3. Eles estão prestes a ser lançados numa fornalha, ser queimados, vivos, e a resposta deles para o rei é: rei, Deus pode nos livrar, Ele vai nos livrar, e mesmo se Ele não livrar, quer dizer, Ele pode, eu sei do que Deus é capaz, Ele vai, eu sei quem Ele é, eu sei o quanto Ele quer bem, e se Ele não fizer, quer dizer que Ele tem uma ideia melhor. E embora eu não entenda, eu vou confiar. Então toda a pressão vai embora, não está comigo, porque Deus pode, Ele vai, e mesmo se Ele não fizer. Então, naquele momento, nós estamos tendo essa plena confiança de que Deus pode fazer e que Ele vai fazer, e descansando o nosso coração em Sua presença. E, amados, nós ainda estamos no quarto do hospital, sem ter um resultado dos médicos. A definição, a resposta natural seria angústia, aflição nesse momento. Só que conforme nós oramos, não mais a partir do desespero, mas com gratidão, é inexplicável o que aconteceu naquele momento, mas uma paz que excede todo o entendimento começou a encher aquele quarto no hospital. E de repente o nosso coração estava blindado contra essa ansiedade. Eu virei para minha esposa e eu falei: olha, daqui a pouco vão começar a entrar os médicos com os resultados confusos, pedindo para a gente contar a história de novo, porque Deus já agiu em favor da nossa vida. E dito e feito, alguns minutos começam a vir os médicos: conta para a gente de novo o que aconteceu. E a gente contava, e eles: olha, não me leve a mal, eu sei que isso é muito difícil, mas vocês são pais de primeira viagem, a gente acha que vocês estão exagerando, sendo dramáticos. Dizendo: não estamos exagerando, não estamos sendo dramáticos. Foi isso que aconteceu, mas Deus está guardando a nossa vida. E, amados, foi algo tão interessante ver até mesmo, né, o jeito que ela estava se comportando mudando. Ela ficou alegre, de repente, bem, brincando. Tiveram que trazer uns brinquedos ali no hospital para ela, de tão animada que ela estava, engatinhando ali pelo quarto. Mas foi aquela convicção, antes mesmo de que o resultado viesse. Quer dizer, a minha certeza não estava numa circunstância natural. A minha convicção estava no meu Pai, que me quer bem. E o que nós experimentamos nesse dia foi essa passagem na prática, de que quando, ao invés de andarmos ansiosos, quando nos deparamos com ansiedade, tornamos esses pedidos conhecidos a Deus, através de oração e súplica, com ação de graças, com gratidão.
Então a paz que excede todo entendimento guarda os nossos corações e as nossas mentes da ansiedade. E amados, eu várias vezes eu vejo pessoas declarando paz que excede todo entendimento e amém. Isso é algo que nós temos no Senhor. Mas é importante que a gente não descontextualize esse momento onde ela é apresentada, porque ela é apresentada para a gente como resultado de uma prática. Quer dizer, quando é que vem a paz que excede todo entendimento? Quando nós apresentamos esses pedidos em oração com ações de graças. Então nós temos um contexto, temos um passo a passo para receber a paz que excede todo entendimento e não tem explicação. Mas amados, esse foi o evento que simbolizou essa passagem para a gente. E tem nos lembrado ao longo dos anos de simplesmente praticar isso quando nos deparamos com ansiedade. Sabe, como a gente falou mais cedo, é como uma reação natural. E ela revela, na verdade, um outro problema, como nós podemos observar nas Escrituras. Uma vez eu escutei o Craig Groeschel falando que a ansiedade é que nem a luz do check engine que aparece no painel do seu carro. Não adianta você ficar bravo com o painel, embora, às vezes, quando a gente está com um carro mais antigo, aquela luz não vai embora, ela só fica ali, né? E não tem nada de errado. Mas quando está funcionando normalmente, não adianta gritar e brigar com a luz. Ela está te falando de problema em outro lugar. Ela está falando que tem um problema no motor do seu veículo, então não adianta ficar bravo com a luz. Do mesmo jeito, eu acredito que embora a ansiedade seja esse vilão, ela nem é o maior problema, porque ela na verdade é como essa luz no painel. Ela aponta um problema ainda maior em outro lugar, que é a nossa confiança no Senhor. Porque, amado, se esse sentimento é causado por essa incerteza, obviamente nós vamos nos deparar com incerteza todos os dias. Agora, embora eu não sei o que vai ser amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, eu sei que daqui 1 milhão de anos tem um lugar na mesa de Jesus para mim, que eu estou bem, que o meu campeão venceu a morte e o inferno por minha causa e que hoje a minha vida está escondida em suas mãos. Então, eu preciso ter certeza que, embora eu não conheça o dia de amanhã, que ele está seguro nas mãos do meu Senhor. Então, precisamos entender essa relação. Sabe, se o tema da mensagem é ansiedade, nós podemos dizer que a essência dela é confiança, porque elas estão diretamente relacionadas. Agora, esses são tempos ansiosos e nós não podemos e não devemos andar em ansiedade. Mas, de novo, toda vez que a Bíblia nos apresenta e nos orienta a não andar em ansiedade, ela traz uma explicação. E eu queria mergulhar um pouquinho nisso. Então vimos o texto no passo a passo, entendemos como a Bíblia apresenta essa fórmula contra a ansiedade. Mas ela não é a única ocasião em que o assunto é mencionado. Eu gostaria de ler com você Mateus 6, do versículo 25 ao 34, onde o nosso Senhor Jesus, com palavras tão extraordinárias, fala a respeito da ansiosa solicitude pela vida. Mateus 6, começando no versículo 25. A palavra de Deus diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Porque, portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, o que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amados, que extraordinário ouvir o nosso Senhor e Salvador declarando a respeito de coisas da vida cotidiana. Mas, de novo, a gente não é só chamado a não estarmos ansiosos com essas coisas, mas tem uma explicação. Por quê que nós não ficamos ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir? Porque o nosso Pai sabe que nós precisamos dessas coisas. Em outras palavras, se Deus cuida
tão diligentemente, né, das flores no campo, das aves do céu, quanto mais Ele não vai cuidar de nós, os seus filhos. E se Ele sabe que precisamos dessas coisas, por que nós estamos preocupados de sermos negligenciados pelo nosso Pai bondoso que nos quer bem? E justamente porque Deus se preocupa conosco e Ele sabe que nós precisamos dessas coisas, é que nós não precisamos nos preocupar com essas coisas e, ao invés disso, podemos fazer a troca mais maravilhosa que a gente pode fazer na vida, que é, ao invés de se preocupar com a vida, nós nos preocupamos com o reino de Deus e a sua justiça, buscamos ao nosso Senhor em primeiro lugar, sabendo que todas essas coisas nos serão acrescentadas. Sabe, amados, eu lembro quando em 2016 eu me mudei para os Estados Unidos, eu tinha recebido uma bolsa de estudo, mas na época esse visto que eu tirei para estudar, ele não me permitia trabalhar aqui. Então eu tive um emprego online no Brasil e, né, o meu salário vinha dividido na época por 2 ponto alguma coisa, que eu achava um absurdo, né? O dinheiro ficar dividido em quase 3, e era o jeito que eu tinha, né, para lidar naquele momento. Agora, né, todos nós já sabemos como é a vida do Brasil, Estados Unidos e o real para o dólar, né, e esse momento era muito assustador ver o dinheiro já que não era muito dividido em 3 e ter que fazer as coisas funcionarem. Então eu lembro que nessa época eu, né, tinha feito 18 anos, saído de casa, consegui um apartamentozinho bem simples perto da universidade, e eu tinha feito um acordo com meu pai, porque entre o dinheiro que eu fazia, um patrocinador que Deus tinha levantado, né, do nada, ele falou: Luiz, eu vou estar te dando uma força nesse tempo, né, Deus falou comigo, né, ainda assim faltava um pouquinho, e eu tinha feito um acordo com meu pai. Ele falou: ó, eu vou te dar uma força, né, para você conseguir estudar, e o acordo é o seguinte, né, no dia 1º de todo mês você vai receber o seu salário, você, né, do seu emprego, você vai receber a ajuda do seu patrocinador, e a minha diferença, que era, né, o que faltava ali para sobreviver. E, gente, nós estamos falando de sobrevivência mesmo, sem luxos e sem confortos, era só para fechar a matemática da sobrevivência. Então ele fez esse acordo, só que assim, meu pai já estava, né, muito ligado no que o Espírito Santo estava falando, no que era, né, o meu desejo. Eu tinha o sonho de começar, né, casar cedo, começar minha família logo. Ele sabia que nessa estação, né, ele tinha que jogar duro. Então ele falou: ó, eu vou te dar essa força, mas é isso, e ela só vem no dia 1º. Se o teu dinheiro acabar antes, você está por conta. Ele não vai chegar no dia 1º. E com meu pai, pastor, a coisa é o seguinte, quando ele falou uma coisa, é tipo um decreto dos reis da Média e da Pérsia, é irrevogável. Tipo assim, ele não volta atrás. Então quando ele me falou isso, eu falei: beleza. Então eu cheguei, né, aqui, 1º mês, tudo jóia, 2º mês, tudo tranquilo, 3º mês foi quando a vida fez aquele truque de mágica que é muito comum aqui nos Estados Unidos. Puf, seu dinheiro sumiu. Sabe, todas as emergências combinam de acontecer ao mesmo tempo. Sabe, o que tem na casa, no carro, para quebrar, combina, vamos fazer junto para ser legal. E acabou o dinheiro. Eu lembro que faltavam 3 dias para acabar o mês. E eu liguei pro meu velho. Falei: pai, é o seguinte, eu não ia te incomodar, porque você já conversou comigo, mas para você entender, né, a gravidade da situação, né, eu não tomei café da manhã, eu não almocei, eu não tenho planos para jantar. Para não dizer que eu estou completamente sem dinheiro, tem uma última nota aqui de 5, né, o último dos moicanos no meu bolso, se eu precisar implorar pela minha vida, né, que é assim, a minha última emergência. Então eu queria saber se você não podia adiantar, né, 3 dias, né, pelo menos da sua parte, para eu conseguir comer. E ele falou: não. Eu falei assim: mas pai, pode ser um empréstimo e eu te pago daqui a 3 dias, assim, você não pode me emprestar? Ele falou: não. Eu falei: mas não está podendo? Ele falou: não, podendo tá, o dinheiro está pronto para ir para você, no dia 1º. Aí eu fiquei assim, ok. Eu falei: mas pai, você não está entendendo, velho, eu não tenho o que comer. Ele falou: você já jejuou 3 dias antes, não morreu. Jejuou de novo. E eu fiquei naquela, falei: você está falando sério? Ele falou: eu estou falando sério. Do outro lado, obviamente, tem um pai sabendo o que está fazendo, né, com o Espírito Santo falando com ele: não pega leve com seu filho agora. Se você pegar leve com ele, ele vai folgar em cima de você para cima. Esse rapaz está prestes a constituir família. E obviamente, meu pai também muito sábio não contou para minha mãe o que estava acontecendo. E aí depois, né, eu tô lá, falei: ok, eu fiz, né, o meu jejum de 3 dias, tudo certo, sobrevivi. E depois de uns meses aconteceu de novo. Mas eu já sei que nem adianta ligar pro meu pai, né? Então falei: ok, né, vamos esperar. E jejuar de novo. E eu tô lá no meu 2º dia de jejum. E eu tô lá na sala de oração da universidade, um clamor, né, pelo Senhor tá rolando.
né, onde eu comecei o meu seminário, e eu estava lá assim, gente, longe, mas assim, dentro de mim tinha um clamor diferente, não era um clamor pelas nações, era tipo um... E eu via cenas, não eram visões de avivamento, era tipo assim, de ovos, e eu vi um ovinzinho e um cafezinho, e eu estou pensando nisso enquanto eu estou orando, e o Espírito Santo, de um jeito muito doce, ele chega naquela maneira, não que ele chega porque ele já está conosco, mas quando ele dá aquele oi, né? Pois é, vai tomar café da manhã, que tá vergonhoso você vendo essas cenas enquanto você ora. Vai para a cafeteria e seu café da manhã está pago. Eu falei, glória a Deus. E fui para a fila da cafeteria sem ter, né, como pagar. Acho que é os últimos moicanos, o cincão que está lá indo. E eu pensando, Deus está dizendo que não vai faltar. E de repente, quando eu estou chegando a minha vez na fila, o rapaz está na minha frente, ele termina o pedido dele e vira e fala assim, e tudo que esse rapaz quiser. Eu devia ter dito glória a Deus, Deus é bom, mas o que eu digo? Não precisa, como se eu pudesse pagar pela minha própria comida. Né? Aí ele, não, Deus falou comigo, eu preciso fazer isso por você. O que você quer? Eu falei, então me vê um cafezinho sem açúcar, né? Só um cafezinho. Aí ele, não, você não está entendendo. Aí ele viu que eu não estava colaborando e virou para a moça da lanchonete da universidade que, né, me via assim e perguntou o que ele gosta de comer. Eu falei, ele gosta disso aqui, esse aqui, ele gosta de beber tal coisa. Aí ele falou, então vê os 3 para ele. E ainda pegou o troco e botou no meu bolso e falou, isso é entre você e Deus, você sabe que o seu pai está cuidando de você. E eu saí dele, grato, comendo de graça. E eu lembro que aquilo, né, foi algo que me encorajou. Eu lembro que, né, conversando com meu pai, depois daquela primeira vez que ele deixou o seu filho passar fome para aprender uma lição, né, que ele falou, filho, mesmo se você fizer tudo certinho e emergências acontecerem, porque o contexto da primeira foi assim, pai, não foi culpa minha, foi uma emergência. E meu pai dizendo, se você não tinha um fundo para emergência, foi culpa sua. Ele falou, mesmo se você fizer tudo certo e acabar, né? Aí eu falei, aí eu posso ligar para você? Ele falou, não, aí você fala com Deus e pede o socorro dele. E o meu pai me disse, você precisa conhecer não só o Deus dos seus pais, mas o seu Deus. Falou, crescendo, quantas histórias de provisão, né, milagres de provisão você viu aqui em casa? Eu respondi para eles, muitos. Falou, então você vai viver as mesmas coisas. E aquilo foi bom demais para mim, por 2 motivos, né? Pensa num guri que ficou bom de orçamento, né, e entendeu que ele estava por conta, né, e pôde de fato casar cedo e começar a família com outra responsabilidade. Mais 2, ainda, né, mais importante, se não tão importante quanto, eu aprendi de quem eu dependia, do meu Senhor. E eu lembro que assim que eu e minha esposa nos casamos, a gente, né, eu tinha os planos que eu precisava fazer, tudo desse errado, mas a direção que Deus me deu, ela não era mais lucrativa. Né, várias vezes a direção que Deus nos dá, ela é custosa, ela não é a mais atraente aos nossos olhos, mas era uma direção de Deus. Então, eu já tinha o meu plano, falei, Deus, se a coisa apertar, eu preciso trabalhar tantas horas em tal lugar, mas eu sei que se você está falando para fazer isso, você vai me patrocinar. Eu lembro que nós estávamos naquele começo de vida juntos, bem, né, apertados, tudo bem calculadinho. E o Senhor nos falou a respeito de uma igreja onde nós estávamos assim, já envolvidos, um pouquinho voluntários. E o Senhor falou conosco, né, que eles ofereceriam para a gente um trabalho. Isso de fato aconteceu. E o Senhor nos disse que nós deveríamos aceitar esse trabalho. E eu já estava assim, levantando a mão para o alto, né, com a minha documentação estando mudada. Essa é a primeira vez que eu ia estar ganhando em dólar e não mais em real. E aí o Senhor me disse, mas você vai devolver todo o dinheiro que você ganha de volta para a igreja. E o Senhor me disse 2 motivos. Primeiro, você não pode se esquecer de quem cuida de você, de onde vem a sua provisão. E segundo, isso é um ato, né, profético para você entender que você não veio nessa terra para ser servido, mas para servir. E o Senhor falou aquilo conosco, claro. Então eu ligo para o meu pai e conto para ele. Eu falei, pai, acabei de, né, me oferecer e eu aperto de mãos com um pastor para 1 ano de trabalho em tempo integral, sem receber salário. Aí meu pai, você tá maluco? Eu falei, tá maluco você que me ensinou essas coisas. Eu falei, pai, se não tivesse uma direção de Deus, seria loucura. Mas com a direção de Deus é um passo de fé. Eu sei que o Senhor vai fazer algo extraordinário. Quando eu falei para o pastor, eu falei, pastor, aceitamos o trabalho, mas vamos devolver todo o dinheiro para a igreja? Ele falou, não, você está maluco, você tem que pagar a faculdade da sua esposa, que você me falou que está ralando para fazer acontecer. Falei para ele a mesma coisa, falei, pastor, seria loucura se Deus não tivesse falado algo. Se ele falou, ele vai fazer algo sem explicação, pode ficar tranquilo. E naquela semana que nós ofertamos para a igreja 1 ano de trabalho, fizemos esse compromisso, a gente também postou uma musiquinha, toda sem jeito, na internet, chamada Me Leva Para Casa.
que já tem não sei quantos, mais de 130 milhões de visualizações hoje, por algum motivo, o Pai Celeste, aquela música deu uma bombada, e durante aquele ano, todo o salário que a gente ofertou para a igreja, a música mandou para a gente. Então, as pessoas perguntavam, o que vocês fazem? A gente dizia, a gente serve a igreja de grátis, e o Google paga essa conta para nós, o Spotify, e estão patrocinando a gente para servir a igreja. Tem sido a nossa condição até hoje, servimos a igreja de graça e deixamos, né, essas redes, né, e pagarem a conta. E o Senhor sabe o que Ele faz. Agora, é tão gostoso poder depender do Pai Celeste. Amados, foi assim. Quando eu estava querendo pedir, né, a Priscila em casamento, eu estava já muito claro o propósito, a missão, né, muito bem organizado, mas tinha uma coisa que me preocupava, era o estado da minha geladeira. Assim, estava feia a coisa. Eu falava, Deus, eu tenho a bênção dos meus pais, dos pais dela, mas eu tenho a responsabilidade de cuidar dela. Eu quero assumir essa faculdade dela. Como é que eu vou fazer? Cuidar de dois está difícil, cuidar de um. E o Senhor me falou, do mesmo jeito que eu tenho que cuidar de você, eu vou cuidar de vocês. Eu falei, ótimo. Eu estou comendo de graça, nós vamos comer de graça também. Obviamente não é uma irresponsabilidade, né, de não fazer o nosso melhor para ter essa responsabilidade com, né, boa mordomia, mas entender que quando o Senhor nos dirige, né, e nós buscamos em primeiro lugar a gente ter a sua justiça, Ele vai cuidar da gente. E cuidou da gente. E foi muito gostoso ver o Senhor cuidando da gente. E de repente começamos a entender no Senhor que estava na hora de expandir a família, ter filhos. E eu vejo vários casais, né, porque você não tem sossego, você está solteiro, aí você tem as reuniões da família, as tias estão perguntando, quando vai começar a namorar? Está namorando? Quando vai casar? Quando casa? Quando vai ter filho? Quando tem filho? Quando vai ter mais um? E a pressão não para. Mas eu já vi vários casais respondendo a pergunta do quando vocês vão ter filho? E quase já, assim, apavorado, falando, quando o dinheiro estiver melhor, quando a grana estiver melhor. E eu entendo a parte da responsabilidade, mas, amados, como é que nós podemos chamar Deus de Senhor e deixar Mamon decidir quando a gente vai ter filho? Porque se Deus tem um tempo para os filhos, Ele não vai mandar o dinheiro. Então, nós precisamos ter essa consciência, que o senhorio da nossa vida não é o dinheiro, é o Senhor. Então eu lembro quando o Senhor falou conosco, está na hora de ter filho, eu olhei para aquela matemática de novo e falei, ok, então você vai ter que fazer algo. O que o Espírito Santo me disse foi, do mesmo jeito que eu tenho que cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês. E depois veio, do mesmo jeito que eu tenho que cuidar de vocês, eu vou cuidar de vocês. E depois, do mesmo jeito que eu estou cuidando de vocês, eu vou cuidar de vocês. E o Senhor falou que ainda vem mais uma. Tem uma mocinha que nós sonhamos em adotar. Já tivemos vários sonhos com ela. Ainda não sabemos onde ela está, mas vai ser a nossa quarta filhota. E é uma direção do Senhor. Então, eu não me preocupo, porque quem cuida é Ele. Então, por que eu não preciso me preocupar acerca do que comer, do que beber, do que vestir? Porque o meu Pai, que está nos céus, Ele sabe que eu preciso dessas coisas. Então, Ele vai cuidar de mim. Mas isso não é algo para alguém que está no ministério. Falando, eu entendo, quem está pregando, viver. Não, amados, nós somos uma nação de sacerdotes. Todos nós estamos no ministério. Mas ministramos a Deus e aos homens de lugares diferentes. Cada um de nós precisamos viver uma vida entregue na devoção do nosso Senhor. Porque Ele coloca cada parte desse corpo onde Ele quer, com uma mesma missão especial de ir e fazer discípulos. E todos os diferentes ministérios, né, e todos os diferentes dons, eles convergem no cumprimento dessa obra singular da igreja, como vemos em Efésios, no capítulo 4, versículo 13, do 11 ao 13, 4, 11 ao 13. Então, você precisa entender que isso está disponível para você quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar. Então, nós podemos estar tranquilos neles, amados. Eu vejo muita gente preocupada com o estado do mundo, com a estabilidade, se as finanças vão estar estáveis ou não, mas eu quero falar para vocês de uma convicção que eu tenho. Mesmo se a economia implodir, não tiver nem dinheiro para comprar pão, nem pão para vender, eu sei quem cuida de mim. E se precisar, o Senhor vai mandar as aves do céu com comida para me alimentar minha família, igual Ele fez com Elias. Então, inclusive quando você pede um DoorDash na sua casa de um hambúrguer, você está praticando uma prática que Deus inventou, que é o delivery de hambúrguer, que foi feito com pão e carne com Elias, certo? Então, completamente bíblico, está na bênção para fazer. Mas, 1 Pedro 5, no versículo 7, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Quer dizer, por que eu lanço sobre o Senhor toda a minha ansiedade? Porque Ele está cuidando de mim. Ele é quem cuida de mim. Então, de novo, toda vez que a Bíblia diz para não estarmos ansiosos, ela explica o porquê não precisamos estar. E muitas vezes a gente não está focando na parte importante aqui, que é essa explicação. É esse entendimento de quem Deus é, o que nos permite viver uma vida livre de ansiedade. Preste atenção, amados. Lance sobre Ele quanta ansiedade? Muita ansiedade?
toda a ansiedade. Não, peraí, toda a ansiedade que parece espiritual o suficiente para a gente apresentar para Deus? Não, toda a ansiedade. Quer dizer, não importa qual é o motivo, a Bíblia apresenta um só destino para as nossas preocupações, nossa ansiedade, e são os ombros do nosso Pai. Porque Ele consegue aguentar essa bronca muito facinho. Então precisamos entender isso. E, finalizando, sabe, nós precisamos entender esse histórico que temos com o Senhor. Eu já queria convidar, se alguém quiser subir na teclas, para lembrar que eu tenho que terminar, porque senão você continua pregando, né? Só para dar aquele gostinho de fim. Então, precisamos entender que é o nosso Deus. Amados, eu não sei você, mas eu passo uma raiva alheia quando eu estou lendo o Antigo Testamento, vendo a teimosia do povo de Israel. Alguém mais? Não é possível. Gente, o povo está lá sofrendo no Egito, né, orando que Deus vai libertar eles, enviar o libertador, e Deus envia o libertador. E eles estão lá, saindo do Egito com a lancheira feita, cheia de comidinha, usando todas as joias das tias do Egito, e eles estão saindo cantando, Deus é bom, a gente sempre soube que você ia cuidar da gente. Só que aí, eles tombam com o Mar Vermelho, de um lado, o exército do faraó vindo do outro, e eles já começam a reclamar. Eles acabaram de ver 10 extraordinários sinais completamente sobrenaturais, onde Deus, de modo escancarado, Ele mostra para o mundo o como Ele está em favor de seu povo e os resgatando e os tirando dali. Mas a reação deles, logo em sequência, é começar a reclamar. Foi por falta de onde morrer lá no Egito que a gente veio aqui, para morrer aqui, né, já do lado de fora. E eles estão reclamando, eles já estão murmurando, e de repente lá vem um pilar de fogo segurando o exército do faraó para longe. Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar no seco, e eles continuam, é isso aí Deus, a gente nunca duvidou de você, e continuam cantando. De repente some o pilar, e eles já estão, Deus, e já estão desesperados de novo. Aí Deus fecha o mar, se livra do exército de faraó. E o povo fala, ufa, a gente nunca duvidou. E aí eles estão lá no deserto e começam a reclamar. Gente, Números 11 é uma das passagens mais doloridas para mim ler. O povo reclamando, que saudade do peixe que a gente comia no Egito. Sério? Saudade da escravidão? Eles estão reclamando aqui, tudo que tem para comer é o maná. Contexto, eles reclamaram por fome, chovia café da manhã do céu para o povo comer. As rochas jorravam água para eles beber. Eles reclamando, a comida era melhor temperada quando a gente é escravo. E você fala, não é possível. Só que aí aparece um desafio novo, e de novo eles voltam para não confiar. É como se eles se esquecessem toda vez quem Deus é, o que Ele estava fazendo. E gente, para mim não dá. Eu perco completamente a paciência. Gente, é o povo nômade mais mimado da história. Eles reclamam do calor do dia, tem um pilar de fumaça para fazer sombra para o povo passar. Reclamam do frio e o escuro da noite, tem um pilar de fogo iluminando o caminho, aquecendo o povo, a criançada correndo com os marshmallows perto do pilar de fogo. E Deus está se fazendo presente e movendo de maneira sobrenatural em favor do seu povo. Mas para mim não dá quando eles chegam no Jordão. Aí tem um rio. Eles falam, a gente veio até aqui para não ter como passar. Eu tô tipo, ei, alô, você se esqueceu que Deus abriu o Mar Vermelho? E você acha que Ele não vai abrir o rio Jordão para você passar? E quando o povo passa por dentro do rio, a instrução de Deus é, tomem pedras de dentro desse rio e ergam um monumento. Ergam um monumento. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, erga um monumento. Porque Deus sabe que depois do rio ainda tem as muralhas, para dentro das muralhas tem os gigantes. Sempre tem um novo desafio. E aí eles chegam na muralha, não vai ter o que fazer, a gente vai ficar na mão, vai morrer aqui, nunca vai entrar na terra prometida. E alguém diz, olha ali, um monumento erguido com as pedras de dentro do rio. E de repente o povo começa a tocar, não, peraí. Obviamente, Deus não tirou a gente do Egito para deixar a gente na mão no deserto ou na porta da terra prometida. Porque Deus não é um Deus que tira o seu povo do Egito para deixar eles perecer no deserto. E de repente a fé começa a vir no coração deles sobre quem Deus é. Porque o mesmo Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. E eles começam agora a ter aquela confiança restaurada e as preocupações vão embora. Agora, amados, a gente passa essa raiva toda do povo de Israel. A parte chata é quando de repente some as letras e fica só o espelho. E você vê como você age do mesmo jeito. Amados, a gente passa a raiva deles, mas a gente age do mesmo jeito. Quantos de vocês não oraram tantos para ter a oportunidade de estar nesse país? E agora, com o desafio, vocês acham que Deus deixou vocês na mão?
Quantos pais não oraram tanto para ter os filhos e agora, com os desafios da criação de filhos, acham que Deus esqueceu deles? O mesmo Deus que abre o Jordão é o Deus que derruba a muralha. Então nós precisamos começar a olhar para trás e enxergar os monumentos. Deus fez, Ele fez de novo, e Ele fez de novo, e Ele fez de novo, e Ele vai continuar fazendo. Amados, o coração do nosso Deus é esse, de terminar o que Ele começa. Filipenses 1,6 diz: eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não deixa suas obras desacabadas. Deus termina o que Ele começa, e precisamos entender que devemos confiar no nosso Pai. E conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Amados, eu sei que a discussão ela é longa e vai longe a respeito da ansiedade, seus aspectos emocional, espiritual, falta de vitamina. Eu não quero nem entrar nisso, porque seja lá qual for a explicação, Deus consegue fazer algo em qualquer que seja a explicação para a ansiedade. Então, eu quero te fazer um convite hoje, concluir com uma história. Eu escutei uma história uma vez que complementa bem o que nós acabamos de ouvir a respeito de uma senhora que ela estava num avião pela primeira vez e ela estava muito nervosa e de repente começou uma turbulência séria. E ela estava muito assustada, então para se distrair ela começou a conversar com um menino que tinha uns 10, 11 anos sentado do lado dela. E ela olhando para ele, vendo como ele estava calmo, sereno, imaginou, isso aqui, né, deve ser uma aquelas crianças que começou a viajar cedo de avião. E ela começa a puxar a conversa com ele, fala: esse tipo de turbulência é normal? O menino olha para ela e diz: não sei. Ela olha: mas você não viaja muito de avião? O menino abana a cabeça e diz: primeira vez. Aí ela começa a ficar preocupada. Ela olha para o menino e diz: como é que você está tão calmo? O menino abre um sorriso e ele diz: tia, o meu pai é o piloto. Conforme a confiança cresce, a ansiedade desaparece. Amados, eu não sei qual é a turbulência que você está passando nesse momento. Eu só tenho certeza que tem algum. Mas eu ouvi dizer que o piloto dos filhos, que você pode confiar no seu pai, que é o piloto. Que você pode confiar em Deus, quem cuida de você. E despejar as suas aflições e preocupações sobre o nosso Deus com ação de graça, ações de graça, com gratidão. E então, a paz que excede todo entendimento vai guardar o seu coração e o seu pensamento. Amém? Amém. Você recebe essa palavra? Amém. Eu quero deixar bem claro, para que isso talvez seja um marco, que eu entendi muito claro, pastor, que alguém hoje vai ouvir essa mensagem. Então foi algo assim que eu entendi, o Senhor escolheu a dedo. Eu sei que alguém precisava dessas palavras, inclusive saber que Deus escolheu, não só escolheu, mas mudou a mensagem que eu tinha planejado, né, porque você precisava ouvir isso. Esse momento difícil não é um momento onde você devia desmoronar, mas ficar firme, sabendo que Deus vai continuar cuidando de você. E para nós concluirmos, antes de passar a bola para o pastor, eu só queria fazer um convite. Na verdade, um convite do primeiro, né? Entendendo que pecado é não acertar o alvo, é estar longe do que Deus deseja para nós. Eu entendo que não se deparar, mas andar, perpetuar a ansiedade nas nossas vidas, não é a vontade de Deus para nenhum de nós. E muitos de nós estamos dando tanto lugar à ansiedade nas nossas vidas, e eu preciso que a gente olhe de uma perspectiva sóbria para isso, entendendo que isso compromete o nosso papel como igreja. Porque nós somos os que têm a resposta para a ansiedade. E como é que eu posso pregar ao mundo a respeito de um Deus que cuida de nós se eu mesmo não tenho confiança nele? Então nós não podemos deixar essas preocupações tirarem o que é o nosso papel como cartas vivas, sermos testemunhas desse Evangelho. Então eu quero fazer o primeiro convite. Se você sente que você tem dado lugar demais à ansiedade, sabe, você realmente não tem, não só andado, você já está pedalando de bicicleta de costas já na ansiedade. Eu quero te convidar a fazer uma oração de arrependimento, pedir perdão ao Pai Celeste, porque isso nos mostra onde está a nossa confiança. E você pode fazer isso no seu lugar, embora eu gostaria de encorajar você a falar essas palavras, não só imaginá-las na sua mente, declarar, né, essa oração. E em segundo, eu queria te convidar a ficar de pé, para parecer que a gente está acabando. Eu quero convidar todos que estão aqui agora a experimentarmos a parte prática da palavra, porque a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Então eu queria que no próximo minutinho, enquanto a gente tem só um fundinho
musical. Talvez nem cantamos nada para que a gente preste atenção nesse momento. Eu quero que você torne o motivo da sua ansiedade conhecido diante de Deus pela oração sua. Então eu quero te convidar a orar pelas coisas que estão te deixando ansioso. Fale isso, declare isso em alta voz. Não precisa gritar, obviamente, mas fale, converse. Existe um motivo pelo qual Deus nos chama a falar, orar, estar em conexão com Ele. Não deixe esse som na sua cabeça, libere essas palavras. E diga, não importa se é uma conta que está difícil de fechar, se é um emprego que está difícil de encontrar, se é uma enfermidade, algo que a família está passando. Torne esse motivo de ansiedade conhecido a Deus. Agora, de novo, está proibido a choração. A gente vai fazer uma oração, quer dizer, meu Deus, a situação está tão difícil que eu nem sei se você pode, não. Isso é uma oração que aspira confiança. A oração é: Deus, eu sei que você pode, eu sei que você faz, e mesmo se você não fizer, eu descanso no meu coração. Oração de gratidão. A oração de gratidão é: Deus, eu sei que está feito, obrigado. Então é nesse espírito de gratidão que você vai fazer essa oração e apresentar o motivo da sua ansiedade ao Pai. E aí, amados, nós vamos ver em menos aí, 1 minutinho, 2 minutinhos, você já vai perceber como a paz que excede o entendimento vai encher esse lugar. Porque a palavra de Deus é a verdade e ela funciona. Amém? Amém. Você topa apresentar os motivos de preocupação? Se você está livre, leve e solto, fala: eu não tenho motivo nenhum. Então ora por alguém que está ansioso e você